abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou, sempre às 6 horas da manhã. O segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. John Textor está pretendendo vender a sua parte do Crystal Palace. E o que isso pode interferir de bom, de ruim para o Botafogo? Vamos conversar sobre isso, porque parece que o John Textor não quer mais ser dono ali de uma parte do Crystal Palace e está colocando à venda. Quero conversar com vocês também sobre o Diego Costa, que está fora do Botafogo, mas o principal desse assunto é o seguinte: o Diego Costa, ele está fora do Botafogo, ele não vai ficar, e a informação que saiu, o Globoesporte.com trouxe hoje, com a saída do Diego Costa, o Botafogo neste momento não pretende ir no mercado buscar um novo camisa 9. O Botafogo vai apostar nos jovens e a gente vai conversar sobre esse tema. E para fechar em cima disso também, quero conversar com vocês sobre o centroavante uruguaio Valentim Adamo. Ele vai ser titular? Vou dar minha opinião sobre isso, se esse jogador começa a temporada tendo oportunidades ou não. Vamos conversar um pouquinho sobre esse centroavante, que eu percebo que a torcida do Botafogo tem uma certa expectativa nele. Vamos conversar sobre Valentim Adamo, mas eu peço para vocês aquela moral, é de graça, gente, não custa nada. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo aí. Se você quiser, se você puder, cara, quiser aqui contribuir, ajudar com o canal, você pode virar membro. É só R$ 2,99 ao mês. Você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já abro com uma informação rapidinha aqui para atualizar para vocês sobre o zagueiro Lucas Halter. Informação do Vene Casagrande: o Botafogo pagou 7 milhões de reais por 80% do zagueiro, tá? Ele que pertencia ao Atlético Paranaense. O Botafogo ficou com 80% dos direitos econômicos dele e 20% ficaram para o Atlético Paranaense. Então, 7 milhões, porque saíram informações aí que pudesse ser 9, 10 milhões. Não, o Botafogo pagou 7 milhões de reais ao Atlético Paranaense por 80% dos direitos econômicos do Lucas Halter. Quero conversar com vocês agora sobre o John Textor. Uma matéria, vou até abrir aqui para a gente trocar essa ideia junto, a matéria do jornal britânico Independente. O John Textor, ele está planejando vender os 45% que ele tem do Crystal Palace da Inglaterra. Segundo a matéria aqui, já tem interessados, e isso acabou ganhando força nas últimas semanas. Então, John Textor, segundo aqui o jornal britânico Independente, vai vender os 45% do Crystal Palace que ele é dono. Olha, minha opinião sobre isso, será que isso pode envolver o Botafogo? Olha, a minha opinião é o seguinte: isso aqui não me espanta, porque o Textor, cara, para o projeto dele funcionar, ele tem que ser majoritário. Porque ele sendo majoritário, ele faz o que ele quiser, como ele quiser. Então, no Crystal Palace, ele não mandava muito, porque ele não era o majoritário. Ele tinha 45% e ele não era o majoritário. Então, quando ele não é o majoritário, ele não consegue fazer o projeto dele funcionar, porque ele não consegue mandar da maneira que ele gostaria. Inclusive, um exemplo em cima disso, a gente não viu negociações entre Botafogo e Crystal Palace. Vocês não viram jogador do Botafogo indo para o Crystal Palace, nem do Crystal Palace vindo para o Botafogo, nem do Molenbeek indo para o Crystal Palace, nem do Crystal Palace indo para o Molenbeek, e nem do Lyon indo para o Crystal Palace, nem do Crystal Palace indo para o Lyon, porque no Crystal Palace ele não manda tanto. Então isso é um grande exemplo. A gente não vê jogadores indo para o Crystal Palace, já que ele não é o majoritário. Para ele é muito mais vantagem ele vender os 45% dele e comprar um clube menor na Europa, talvez em Portugal. Ou, cara, uma coisa boa que pode ser para o Botafogo, ou ele vai vender e ele vai focar no Botafogo e no Lyon.
Ele pode fazer isso. Ele pode vender sua parte no Crystal Palace e agora focar no Lyon, focar no Botafogo, focar no Molenbeek. Porque se ele focar no Lyon, se ele focar no Botafogo, cara, ele pode fazer, se ele quiser, o Botafogo ser o time, o clube mais forte da América do Sul. Se ele quiser, ele pode fazer um CT de primeiro mundo pra gente. Se ele quiser, ele pode pegar o Lyon e fazer o Lyon ser o clube mais forte da França. Basta ele querer. Então a gente pode ver por esse lado também, talvez aí um lado positivo pra gente, é ele se desfazer lá do Crystal Palace, vai se desfazer e vai focar no Lyon e vai focar no Botafogo. E tem uma frase que é verdade. É melhor você ser a cabeça de uma formiga do que você ser o rabo de uma baleia. Então, eu até entendo o que ele está querendo fazer. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu, sinceramente, nem quero que ele compre outro clube, não. Prefiro que ele venda lá a porcentagem dele, a porcentagem do Crystal Palace, e foque no Lyon e no Botafogo. E eu quero conversar com vocês agora sobre o Diego Costa. Informação do Globoesporte.com. Agora é oficial, ele tá fora do Botafogo. Ele que fez exigências, o Botafogo não aceitou, então o contrato do centroavante não vai ser renovado com o Botafogo. Só que o que chamou a atenção da torcida botafoguense nessa matéria é que o Botafogo, mesmo com a saída do Diego Costa, não vai buscar nesse momento um camisa 9. O Botafogo vai apostar no Janderson, no Matheus Nascimento e no Valentim Adamo. Olha, minha opinião sobre isso, na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Valentim Adamo, sobre o que eu acho desse jogador, se ele vai ser titular nesse começo de temporada ou não. Mas olha, assim, vamos por partes nessa situação. O que pode estar acontecendo? Não é informação, mas a gente vai tentar entender o que pode estar acontecendo para o Botafogo nesse momento não querer um camisa 9. Eu acho que Janderson, Matheus Nascimento, Valentim Adamo, eles não vão ficar todos eles para o Campeonato Brasileiro para o decorrer da temporada, porque são muitos jogadores. Eu acredito que o Botafogo possa estar querendo se livrar de alguns. A gente não sabe se o Botafogo está tentando se livrar do Janderson, se livrar do Matheus Nascimento. Então, assim, eu acredito que para o decorrer da temporada, a gente não vai ficar com Janderson, Matheus Nascimento e Valentim Adamo. A gente vai ficar com um ou outro. Todos, eu acho que não terão espaços. O que o Botafogo pode estar pretendendo fazer nesse campeonato carioca? Colocar esses garotos para poderem jogar, usar como vitrine o campeonato carioca e depois negociar, ganhar um dinheiro em cima de alguns desses jogadores. Para o campeonato carioca, beleza, coloca os garotos para jogarem no campeonato carioca, quem se destacar, se aparecer proposta, vende. Até aí eu não sou contra. Agora, faltam aí 7 dias para o começo do campeonato carioca e faltam 27 dias para pré-libertadores. Falta menos de um mês, 27 dias para pré-libertadores. Agora, se colocar a garotada aqui para jogar Libertadores é um erro, porque a gente só tem o Tiquinho Soares. Começo de temporada é complicado, porque começo de temporada é muito comum o jogador se lesionar. Começo de temporada, falta ritmo de jogo. Então, assim, a gente vai ficar dependente totalmente do Tiquinho Soares. O Tiquinho, ele não vai poder se machucar e ele vai ter que voltar bem, porque a gente só vai ter o Tiquinho. E se acontecer alguma coisa com o Tiquinho, se ele se machucar ou se ele não voltar tão bem, a gente vai depender de Janderson, Matheus Nascimento ou Valentim Adamo na Libertadores. Aí vai ser um erro, na minha opinião. A informação é que o Botafogo aí está esperando uma oportunidade de mercado para trazer um camisa 9. Acho um erro se a gente for com a garotada para Libertadores. Para o Campeonato Carioca, eu entendo. Coloca, usa como vitrine para ver se serve, vende. Agora, para Libertadores vai ser um erro, porque vai sobrecarregar o Tiquinho, e se acontecer alguma coisa com o Tiquinho, a gente não vai ter outro, e a gente vai ficar dependente aí dos jovens. Aí, na minha opinião, será um erro grande do Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vou conversar com vocês sobre o centroavante Valentim Adamo. Será que ele vai ser titular nesse começo de campeonato carioca? Será que ele vai ter oportunidades? Vamos conversar sobre isso. Fica aí, já volto.
Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Quero conversar com vocês agora sobre um jogador que a galera pediu muito para que eu falasse sobre ele aqui no canal. O centroavante uruguaio Valentim Adamo. Ele que veio do Uruguai, ele tem 21 anos de idade, 1,93 m de altura. O Botafogo comprou esse atleta do River Plate do Uruguai por R$1,5 milhão de reais. A gente tem 80% dos direitos econômicos desse atleta. Ele estava emprestado, quando o Botafogo compra ele, do River Plate do Uruguai, ele estava emprestado ao Progresso. O Progresso é uma equipe da segunda divisão do Uruguai. E na segunda divisão, em 19 jogos, ele tinha feito 9 gols, tá bom? Assim, minha opinião sobre esse atleta é o seguinte: eu acredito que no começo do Carioca agora, ele não vai ser titular. Eu acredito que o Botafogo vai dar mais chances ali, o Thiago Nunes, para o Matheus Nascimento, para o próprio Janderson. Como eu disse, eu acho que o Botafogo está querendo vender alguém. Tanto o Janderson, o Matheus Nascimento, não sei se o Adamo já entra nisso, mas eu acho que o Botafogo está querendo se livrar de alguns jovens. Eu acho que nesse começo de Carioca, eu acho que o Matheus Nascimento desses todos é o que mais vai ter oportunidades, o Janderson também, e eu vejo o Valentim Adamo correndo por fora. Eu não acredito que o Valentim Adamo já começa como titular, eu acredito que ele vai entrando ali no decorrer dos jogos. No decorrer das partidas ele vai entrando, e se ele for bem, e se ele mostrar potencial, aí eu acredito que ele pode ganhar a vaga de titular. Porque a gente já conhece o potencial do Matheus Nascimento e a gente já conhece o potencial do Janderson. A gente sabe o que esses jogadores aqui podem entregar pra gente. Já o Valentim Adamo a gente conhece pouco. Então, se ele for entrando no decorrer dos jogos, fazendo seus gols, jogando bem, mostrando seu potencial, eu até acredito que o Valentim Adamo pode acabar ganhando a vaga de titular, mas já de cara assim, no começo da temporada, eu acredito que não. Acredito que ele vai começar ali no banco, vai ganhando oportunidades aos poucos para o técnico Thiago Nunes e a torcida ir conhecendo desse jogador, ver se tem potencial mesmo. E se for bom, se for isso tudo mesmo que a gente tá com uma expectativa em cima dele, né? E se ele for isso tudo, eu acredito que ele acaba ganhando a vaga, mas ele vai ter que mostrar dentro de campo se tem mesmo potencial ou não. Chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã, quinta-feira, tô de volta, vídeo 6 horas da manhã. Amanhã tem live, 8h15 da noite, perguntas e respostas com os inscritos. Se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de quarta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.